tudo bem com vocês? Então, olha que conteúdo bacana que eu preparei para vocês na aula de hoje. Vamos falar sobre frações. Tenho certeza que vocês vão gostar muito desse conteúdo. Então, acompanhe a aula comigo e fiquem atentos às explicações. Hoje nós vamos aprender sobre frações. Estão preparados? Então, vamos lá. Uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma dessas partes nessa divisão será chamado de fração. Suponha que tenhamos um retângulo que foi dividido em 8 partes iguais. Agora imagine que 6 partes desse retângulo foram coloridas de azul. Como podemos representar um número usando as partes que foram coloridas? Para escrever essa informação através da matemática, basta colocar um número em cima do outro, os quais vamos chamar de numerador e de denominador. No numerador, que é a parte de cima, colocamos o número que representa as partes que foram pintadas de azul. Nesse caso, 6 partes que foram pintadas de azul. Já no denominador, que é a parte de baixo, colocamos a quantidade total em que foi dividido. Então, a gente pode observar esse retângulo, ele foi dividido em 8 partes. Então, vamos fixar em uma fração a parte. Vamos fixar então, para a gente poder entender direitinho. Em uma fração, a parte de cima indica quantas partes do inteiro foram utilizadas. Já a parte de baixo é chamada de denominador e indica a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Certinho? Então, aqui no nosso livro, nós temos esse conteúdo na página 179, onde fala sobre essa representação fracionária. E aí, vocês podem fazer a leitura e observar tudo isso que eu disse para vocês, né? Na fração 1/2, o número 2 é o denominador e o número 1 é o numerador. O numerador indica as partes do inteiro, quantas partes foram consideradas, e o denominador indica em quantas partes esse inteiro foi dividido. Já na pizza, a gente pode observar que a gente tem uma pizza inteira dividida em 10 pedaços. Desses 10 pedaços, a gente pode considerar que 6 já foram comidos, né? Já foram consumidos. Então, o número 6 representa a parte que foi consumida, e o número 10 representa a parte que o inteiro foi dividido. Então, 6 é o numerador e o 10 é o denominador. Assim, a gente pode representar essa fração. Vamos agora falar sobre leitura de frações. A leitura de uma fração irá depender do seu denominador, que é o númerozinho que vem embaixo. Quando temos frações onde o denominador é abaixo de 10, usamos os algarismos ordinais para leitura. Algarismos ordinais é aqueles que indicam ordem, primeiro, segundo, terceiro, né? Então, a gente vai ler essas frações da seguinte forma. O número 1 é o numerador, o número 2 é o denominador. A sua leitura, 1/2. Segunda fração, 2/3. Terceira fração, 1/5. E a gente tem essa daí também que se lê 3/7. Então, a única que muda é o meio e o terço. Depois fica quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Normal, igual vocês já conhecem mesmo, tá? Quando a gente fala 1/2, geralmente a gente não fala metade, então é a mesma representação. 1/2,
é a mesma representação que metade. 2/3, 1/5 e 3/7. Também utilizamos os números ordinais na leitura de números maiores, como 100 e 1000. Então, vamos ver como que ficaria essa leitura. 2 centésimos, 15 centésimos, 4 milésimos e 20 milésimos. Agora, para todos os outros denominadores acima de 10, lemos normalmente. A única coisa que a gente precisa fazer é acrescentar a palavra avos na leitura, porque senão a gente não consegue desenvolver da forma correta. Então, vamos ver aqui esse exemplo. Eu tenho aqui 7 e 11. Se eu colocar 7/11, essa leitura minha vai ficar incorreta, está errada. Essa não é a maneira certa. A maneira correta é 7/11 avos. Então, passou de 10, com exceção do 100 e do 1000, todos os números serão lidos dessa forma. A gente lê o número que está em cima, que é o numerador, e o denominador a gente vai ler o número normal, né, com números naturais, 11, porém acrescenta-se a palavra avos. Vamos ver aqui outro exemplo. 5/23 avos. Então, como eu disse, 5/23 avos, 5/32 avos, 7/37 avos, 7/68 avos e assim por diante, né? Pode ser lido até o 99, será lido 99 avos, ok? Agora, outro exemplo, 3/15 avos. Mais uma coisa que vocês precisam prestar atenção. Cuidado para não colocar o acento na palavra avos, porque se você colocar o acento, ao invés de ser avos, vai virar avós. Já pensou você lendo? 3/15 avós e não avos. Então, fiquem atentos aí em relação a essa escrita para não confundir a sua leitura, ok? Continuando. Para frações com os dois números iguais, podemos chamar essas frações de inteiros. O que eu quero dizer? Números iguais, tanto o numerador quanto o denominador ser o mesmo número. Um exemplo aí é esse daí que está aí na telinha para vocês, 8/8. Então, vamos imaginar que você está aí com essa barra de chocolate e que você comeu todo o chocolate, toda essa barra de chocolate sozinho. Isso quer dizer, então, que você comeu 8/8, que é o mesmo que um inteiro, ou seja, você comeu a barra inteira. Então, toda vez que vocês verem frações onde o numerador e o denominador for o mesmo algarismo, significa que se trata de um inteiro. Vamos ver aqui outro exemplo. Ritinha comprou uma pizza gigante de 12 fatias e comeu 3 pedaços. Como teremos que representar a fração das partes que ela comeu? Então, vamos imaginar aqui, ó, uma pizza gigante que foi dividida em 12 pedaços. Ela comeu 3 pedaços. Então, para que a gente possa representar a quantidade que ela comeu, primeiro a gente vai colocar a quantidade de partes em que o todo foi dividido, ou seja, a quantidade de partes que a pizza inteira foi dividida. Ela foi dividida em 12 pedaços. Assim, né, a gente pode descobrir aí o denominador. O denominador é a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido, que é o número que vem embaixo. Já na parte de cima, a gente vai considerar a quantidade de partes que foi consumida, ou seja, 3 partes que foram consumidas. Então, essa fração deverá ser lida da seguinte forma: 3/12 avos, ok? Interessante, né? Bem bacana aí. Agora, a gente vai aprender a representar uma fração em forma de desenho. Então, por exemplo, eu tenho aí a fração 3/8 para representar. Eu posso utilizar várias formas para poder representar essa fração.
eu escolhi aqui uma figura geométrica que é um retângulo. Nesse caso aqui, eu vou identificar o meu denominador para me saber em quantas partes que esse inteiro foi dividido. Então, no caso, o meu denominador é o 8. Então, o meu desenho tem que estar dividido em 8 partes. Então, vamos ver como é que vai ficar. Dessa forma aí. Então, o meu inteiro foi dividido em 8 partes. Agora, eu vou considerar o meu numerador, que seria a parte que eu utilizei desse inteiro. Ou seja, eu vou colorir 3 partes que representam o meu numerador. 1, 2, 3. E assim, né, a gente consegue representar essa fração 3/8 através de um desenho, ok? Agora eu quero ver se vocês realmente estão compreendendo o conteúdo, se vocês estão aprendendo direitinho. Então, vamos lá. Nessa atividade aí, vocês vão nomear as frações. Como será que a gente pode nomear essas frações? Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês. Um reloginho, tuque-tuque. Bom, se você respondeu 4/7, 3/3 ou um inteiro, 17/18, muito bem, você acertou. Vamos para outro exercício. Qual é a representação dessa fração? Vou dar mais um tempinho para vocês pensarem aí. Se você respondeu que é 5/8, quer dizer que você acertou, muito bem. Então, é só você identificar o inteiro, né? Olhar o denominador primeiro, para você saber quantas partes que esse inteiro foi dividido no total. Então, ele foi dividido em 8 partes. E o numerador, que é o número que vem em cima, representa as partes que estão coloridas de vermelho. Então, se você marcou 5/8, parabéns. Outro exercício. Como podemos representar em números as frações a seguir? Então, é a mesma coisa. Você vai analisar o desenho, a quantidade de partes que ele foi dividido no total e depois identificar qual é o denominador, qual é o numerador. Vou dar um tempinho aí para vocês. Se você respondeu 2/4 e 4/10, excelente! Significa que você realmente compreendeu o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima! Professora Luciene Amorim Bia. Beijos, tchau, tchau!